Vamos agora conversar um pouquinho de como é que está o sistema, né? Que a gente tem essa implantação caminhando aí por volta de 2 anos, né? Então vamos falar como é que está um pouquinho esta implantação, como é que está o trabalho nosso nestes 2 anos. Para falar da atualização, né, da situação atual do sistema, é importante a gente focar o que o Walter falou lá atrás, que é da questão da nossa nova estrutura, né? Essa estrutura que nós estamos falando, a gente está falando do decreto, né, que modificou a estrutura da CCD enquanto sede, trazendo 2 unidades de despesa, né, gabinete do coordenador e o grupo de gerenciamento administrativo. Então, na verdade, dentro da sede do gabinete da CCD, a gente trabalha com 2 suprimentos distintos, né? E isso realmente ainda traz um pouquinho de conflito na hora que, principalmente as nossas unidades, que compram algum material, que entrega no CDL ou que manda para os regionais, ele fica ainda meio complicado de que para que lado que eu mando, né? Então, sempre imagina que quando eu encaminho para o CDL ou para um regional, eu estou mandando para a mesma casa, e que não é verdade, né? Então, quando a gente está mandando um material ou recebendo um material do CDL, nós estamos no suprimento que a gente chama de gabinete do coordenador. Quando a gente está fazendo esse destino para os núcleos regionais, tá, para os NAOR ou GVE, a gente está no outro suprimento que a gente chama de suprimento GGA. Tá? Então, isso é muito importante para a gente focar, para que a gente se situe um pouquinho melhor. Antes da gente entrar direto na ferramenta, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa nossa relação na questão do controle de estoque, né? Das nossas responsabilidades, né, dentro desse processo. Então, assim, na verdade, o controle de estoque e a gestão do almoxarifado, ele tem uma cadeia já estabelecida, né, que vai me dar lá o estoque que eu tenho, né, o fluxo de entrada desse material, fluxo de saída disso, e daí nós temos a importância da gente trabalhar integrado essas informações, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma clareza de quais são os materiais que a gente tem, de que maneira que a gente faz o controle oficial disso. Então, a GSNet vai trazer para a gente, em substituição ao que a gente tinha manualmente, todos os relatórios contábeis, ficha de prateleira, balancete e outros relatórios que a gente precisa. Agora, a gente também tem que refletir um pouquinho, né? O que é e para que é essa gestão de estoque? Né? Então, qual a nossa responsabilidade enquanto técnico ou enquanto a equipe administrativa responsável daquele local nesta questão da gestão do estoque? Bem, a gente imagina que a gente trabalha com o estoque para alguma função, né? Alguma necessidade pontual, né? Então, assim, a gente sempre pensa que o equilíbrio daquela instituição, né, para eu manter o meu bom trabalho, eu preciso ter um estoque equilibrado, né, e que atenda a demanda, que eu conheça essa demanda que eu tenha, né, e que ela possa me atender, né. Que esse meu controle, ele possa reduzir as minhas incertezas, então eu tenho uma confiabilidade naquela informação que o sistema está me dando, por isso, a informação que é alimentada no sistema, ela tem que ser verdadeira, né? Porque eu preciso ter o dado confiável, né? E esta informação, ela vai ser a base, inclusive, para o planejamento e as reposições desse estoque futuramente. Qual é a responsabilidade do gestor, né? O que a gente precisa estar atento a isso, né? Então, assim, a questão da validade, então a gente tem muito produto que a gente depende do prazo de validade dele, então a gente tem que estar atento a esta validade, né? A rotatividade, né? A gente costuma sempre chamar atenção que ao receber uma nova reposição de material, eu não jogo aquele velho para o final da estante, né? É o inverso, né? O velho vem para frente da estante, a gente coloca o novo que está chegando no final da estante, né? A garantia para aqueles produtos que tenham garantia, né?
estar atento tanto no recebimento, na separação e na distribuição daquele material, porque tudo pode ter engano, né? A partir da própria forma de estocagem daquele material. Quer dizer, se eu estocar esse material de uma maneira incorreta, eu vou causar um prejuízo àquele estoque, eu vou ter uma perda de material só pela forma de estocá-lo, né? E até a forma de que maneira que eu vou ter essa posição dentro do meu almoxarifado. Quer dizer, eu não vou colocar 2 itens estocados em prateleiras distintas. A gente tem muito uma prática, aí se a gente falar um pouco na imunização, que eu recebo um material que é comprado pelo Pasteur, porque é para raiva, e outro material que eu compro pela divisão de imunização, que é para o humano. E aí eu tenho que tratar isso diferente, né? No estoque não tem diferença, né? A gente está trabalhando com o mesmo item, ele tem um valor contábil e ele tem que ser administrado conjuntamente. Eu não posso ter esse material em lugares específicos, não tem essa diferenciação. A gestão contábil que hoje o GSNet faz para a gente, né, automaticamente, a partir das informações que a gente dá, ela nos ajuda um pouquinho a que a gente possa voltar o olhar para a nossa gestão do estoque físico do nosso local. Está conferindo esse estoque, né, está dando uma contada nele, reforçar a contagem depois que eu faço uma distribuição, olhar a unidade de medida, né, a gente às vezes faz um pouco de confusão com isso, né. Eu coloco o material com uma determinada unidade de medida no sistema e na prática eu estou trabalhando a distribuição dele numa unidade de medida diferente. E aí é de suma importância que as informações que a gente tenha no banco de dados, lá dentro do sistema, seja exatamente aquilo que está na nossa prateleira, no estoque, né? E se eu estou distribuindo, é exatamente aquilo que está na nossa saída, na nossa separação, no nosso carrinho que está saindo do local. Bem, GSNet hoje, ele teve grande avanço a nível de cumprimento da legislação de almoxarifado, na questão da linguagem de conceitos mesmo, né, a gente tinha muita divergência de conceito até os modelos de saída ou de movimentação de entrada que tinha disponível no sistema daquilo que na prática a gente trabalha. Isso a gente avançou bastante. Se falarmos a nível de CCD, enquanto gabinete, hoje a gente tem o GSNet em todos os regionais, o que nos facilita ter um controle verdadeiro daquilo que a gente tem em cada local, em cada ponta nossa, né? Então nós temos um valor, inclusive contábil disso, então isso nos facilita um pouco a conhecer qual o volume de recursos que a gente tem gerenciando. E nós estamos aqui hoje trazendo 2 novidades, né? Que é a informação de lote e validade, que não é tão nova, mas a gente já trabalhava para os itens da imunização. Agora a gente está trabalhando também para seringas e agulhas e para TDG, né, que é a transferência direta a gestor. Na questão de lote e validade, é importante a gente ressaltar que na implantação do lote e validade para as seringas e agulhas, a gente percebeu que a gente também depende da informação do comprador. Nem toda empresa especifica na nota fiscal qual é o lote e validade daquela seringa ou agulha que ele está entregando no nosso estoque. E isso, às vezes, causa um pouco de transtorno, porque às vezes a gente não tem uma referência correta de qual é a demanda de todo aquele lote pelo quantitativo de seringa ou agulha que a gente está recebendo. Então, a gente pede, a gente sabe que é difícil, né, que é trabalhoso, mas a gente pede que a conferência física seja feita com um olhar voltado à questão do lote e validade, né, para esses materiais que hoje a gente trabalha já com essa informação. Essa informação tem que ser feita pelo regional, né, porque é quem está próximo da informação física, nós não temos essa informação a nível central, então por isso a gente tem delegado a vocês e tem pedido a colaboração dos regionais para colocar essa informação. E, ao mesmo tempo, as outras casas, como Pasteur e CVE, por exemplo, que compram seringas e agulhas e entregam nos regionais, a gente também tem o alerta desta nova situação,
né? Essas casas ainda não trabalham com lote de validade. De contrapartida, aquilo que compra é entregue numa unidade que já trabalha com lote de validade. Então, vale a regra, né? Então, a gente solicita que seja também, no momento da compra, pedida a informação de lote de validade na entrega do produto. A TDG, ela é a famosa transferência direta entre gestores, né? A TDG vem atender uma solicitação nossa que a gente tinha anteriormente. A gente tinha uma demanda de que, assim, quando eu encaminho via sistema um determinado material para outra unidade de despesa, apesar das duas casas estarem no mesmo sistema, a outra casa que está recebendo aquele material, ela tinha que redigitar essa requisição para poder dar entrada. Então, assim, a TDG, ela vem substituir, né, ou excluir essa necessidade de redigitar a informação. Então, quando eu emitir uma fatura para um outro gestor que está no sistema, essa fatura ela já vai aparecer em recebimento e o gestor vai ter que só entrar e confirmar essa informação. A diferença é que, nesse momento, o gestor não tem nenhuma oportunidade de alterar o documento emitido, certo? Porque, assim, quando eu emito a saída do gestor de origem para o destino, isso tem um valor contábil aqui na origem, né? Então, não é permitida nenhuma alteração desse documento, a não ser o aceite ou a exclusão do documento pelo gestor de destino. Neste caso, a gente tem outra ressalta, né? Se eu estou encaminhando o documento para um outro gestor, e, em via de regra, aqueles itens que a gente comumente trabalha juntos, né, entre gestores distintos, é importante que a gente combine o código GSNet e que trabalhemos com o mesmo código GSNet para esse produto, né? Senão a gente vai ter, de repente, a mesma seringa com 3, 4 códigos diferentes no estoque porque foi comprado por unidade de despesa diferente. Então, essa não é a lógica, né? O ideal é que a gente estabeleça um fluxo de relação entre os gestores, né? Principalmente aqueles que tenham uma integração entre si, para que a gente identifique daquele material que eu estou adquirindo, que eu vou entregar no gestor X, qual é o código GSNet que ele trabalha com aquele item. E a gente já emite o documento no mesmo código para não conflitar o estoque daquele local. Então, assim, quando a gente fala um pouquinho dessa questão de fluxo entre os gestores, é a necessidade da gente estabelecer uma relação de conversa, né, de conhecimento, de integração entre os gestores, para que a gente um pouco conheça a realidade do outro, né, para que a gente, a partir do momento em que a gente tenha que encaminhar algum documento, algum material para o outro gestor, a gente tenha um pouquinho de clareza e o outro também saiba que eu tenho alguma coisa para receber, né. A gente às vezes faz a coisa com surpresa, né? Eu compro, mando entregar, não aviso que eu comprei, nem que o outro vai entregar. Então, a gente precisa acertar um pouco essa conversa, né? Precisamos ajustar um pouco isso. Lembrando que no caso da CCD, a gente é uma coordenadoria totalmente distinta, né? Porque a gente conversa com muitas casas, né? Não só dentro da CCD, como fora da CCD, né? Como com outras coordenadorias. Então, a gente tem um trânsito muito grande nessa questão de gestão de suprimentos com outras coordenadorias, com as regionais e até com o município, né? Então, é importante que a gente comece a pensar e exercitar mesmo essa coisa de conversar, conhecer o outro gestor, né? Ligar para ele, saber como é que é a rotina dele. Estou comprando material que eu preciso que entregue nos regionais. É importante que o GGA saiba disso, né? O gerenciamento administrativo da CCD, ele tem lá um fluxo já entre os regionais de orientação, né? Ressaltando lá atrás, né? Quando a gente fala da nova estrutura, os grupos regionais, pelos NAORs ou pelo GVE, eles não são unidade de despesa. Então, no sistema, eles não vão ter o papel contábil.
Eles são um ponto de estocagem, que é o que a gente chama, do suprimento GGA. Então, tudo aquilo que é comprado para eles ou que é encaminhado para eles, em via de regra, ele entra no suprimento GGA, que vai, então, disponibilizar para cada ponto de acordo com aquela necessidade. Então, a importância da gente ter esse contato com o suprimento, de informar aquilo que a gente está comprando e pensando em destinar para a rede, é importantíssimo, para que a gente ganhe tempo, economize aí o processo de trabalho do grupo. Só reforçando, né, a gente sempre tem pedido que os contatos com a equipe, né, de apoio do GES-NET na CCD, seja por e-mail, né? A gente tem pedido para evitar o telefone, no sentido de que, por e-mail, a gente repassa, dependendo da informação, a todos os outros interessados, né? Por telefone fica mais difícil a gente trabalhar isso. Bom dia a todos sejam bem-vindos. Estamos aqui para a nossa primeira videoconferência com o tema GES-NET. Convidamos aqui o Bruno, que é o gerente dos grupos regionais, os NAORs, e a Maristela, pela divisão de humanização, que também darão as boas-vindas a gente. Bom dia a todos. Começamos agora a nossa reunião pelo ambiente de videoconferência. Vai ser a nossa primeira experiência, a gente já tinha conversado no final do ano, que a gente possivelmente se encontraria nesse ambiente, e essa experiência vai servir para a gente estar conduzindo as próximas reuniões. A gente, como sempre, agradece a adesão e participação de todos os NAORs, sempre bem participativos nas nossas reuniões. Agradecemos especialmente a participação da Maristela do CVE, com a convocação de todos os técnicos do GVE. A gente entende que para conduzir a gestão de suprimentos do GES-NET é fundamental a participação dos técnicos junto ao corpo administrativo. Ao longo da reunião serão tratados vários assuntos. Eu dou boas-vindas a todos e agradeço especialmente a presença dos técnicos do GVE. Bom dia, como todos os nossos colegas, né, do GVE, estou aqui representando o nosso trabalho pela imunização e também para dizer que essa é uma ferramenta que vem para ajudar a gente, para nos dar um apoio por ser um instrumento intranet, ou seja, dá para a gente conversar mesmo à distância, diferente do EDI, que a gente dependia de um sistema. Espero que vocês aproveitem. Mais tarde a gente pode até discutir outros assuntos referente ao EDI em outra ocasião, não hoje, porque eu acho que vocês têm que conhecer o sistema, né, junto com os seus NAOR. E estaremos à disposição para qualquer dúvida que surgir. Obrigada. Nossa videoconferência está sendo transmitida pelo link http://media.escolasdegoverno.sp.gov.br/suprimentos e também pelo site www.escoladegoverno.sp.gov.br. Nós contamos com a participação de todos, esclarecemos que a interação pode ser feita através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br ou pelos polos de interação. A participação de vocês, reiteramos, pelos polos, é muito importante para a gente, né? É de grande importância para a nossa conferência.
Vamos iniciar então a nossa conversa. Estamos aqui com o Walter, do Núcleo de Informação em Vigilância e Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças, e o Marcelo, do CDL, que é o nosso Centro de Distribuição e Logística, que vai conversar um pouquinho com a gente agora nesse bloco. Só lembrando que os questionamentos, a gente vai abrir um bloco depois, né? Então a gente não terá interação no final de cada apresentação. Teremos um momento específico e que a gente conta com a participação de todo mundo. Walter, bom dia. Bom dia a todos. Eu vim exatamente falar um pouco do histórico da implantação e da situação do GSNet e todos os trâmites, atividades que foram desenvolvidas neste período. Como vocês sabem, o GSNet, há 2 anos atrás, não era ainda uma ferramenta confiável. E a partir deste momento, uma equipe foi incumbida de colocar e implantar isso de uma forma definitiva e confiável para que a utilização dele fosse feita da maneira correta para suprir as necessidades de todos os suprimentos, no caso da CCD. Então, com a não confiabilidade do sistema, a gente teve que fazer várias atividades, tivemos que fazer organizações, planejamentos, e alguns desses planejamentos foram que a gente montou uma estrutura interna, que teve uma gestora, tem um gestor responsável, tem uma pessoa que também atende e fica fazendo a relação com os NAORs diretamente, o gerenciamento com os NAOR. Tivemos também a aproximação do CDL, ou seja, um apoio ao CDL também para saber as necessidades, dificuldades dele, já que é um órgão principal distribuidor. E também tivemos uma pessoa que é um analista de sistemas técnico para o relacionamento com a Prodesp. Falando nesse relacionamento com a Prodesp, a gente teve que se aproximar dos técnicos, porque esse sistema, como vocês sabem, é desenvolvido e a responsabilidade de desenvolvimento, de funcionamento, todo é dela, E esse sistema atende não somente a CCD, mas com outros órgãos da Secretaria da Saúde, Só que o sistema, a gente tivemos que se aproximar deles para saber as dificuldades, colocar nossas dificuldades, fazer com que eles entendessem o que nós estávamos falando de uma forma conceitual e técnica, baseados em coisas técnicas e na lei, E também entendêssemos as dificuldades deles para que a gente tivesse no mesmo time. Ou seja, com isso, a gente se aproxima deles, tem as dificuldades deles, sabemos das dificuldades, tentamos ajudar eles também, E não só eles serem somente, nós temos os clientes e nós não entendemos os problemas deles. Com isso, o que aconteceu? A gente conseguiu diminuir alguns prazos para a realização de tarefas e modificações no sistema. Conseguimos também colocar para eles possibilidades de soluções que serviriam para todos os órgãos, não somente para a CCD ou uma coisa pontual, uma coisa que poderia ser feita, desenvolvida e que todos iam lucrar de uma maneira geral, uma maneira definitiva, E falando nessas coisas, o que a gente teve nessa maneira definitiva, nesses conceitos gerais, o que a gente colocou para eles? Que o sistema é um sistema único e os conceitos têm que ser para todo o Estado, para todas as áreas da CCD e para a Secretaria da Saúde e tem que ser baseados com as regras que o Estado concebe, dentro da lei, dentro da parte contábil. Com isso, a gente conseguiu adaptar também e fazer as mudanças necessárias quando tivesse a alteração da estrutura que nós tivemos. A gente conseguiu rapidamente, com esse apoio da Prodesp, com essa aproximação deles, com esse entendimento do que você precisa fazer, que aí, quando a estrutura foi alterada, que a gente adaptasse o sistema GSNet à nova estrutura, sem muitos danos e incorporando todas as unidades na hierarquia que foi realizada, até criando novas hierarquias dentro do sistema para apoio de todas as funcionalidades. Também, nesse período, a gente
colocou nessas reuniões com o planejamento, com a Prodesp, prioridades no sistema. Porque um sistema desse tamanho tem muitas necessidades, o sistema não está completo ainda, o sistema vai se melhorando a cada dia. Então, a gente nessas reuniões de planejamento colocamos as prioridades e novas soluções que poderiam estar melhorando a forma de contato dos usuários com o sistema, a melhor entendimento, e por isso nós fizemos inicialmente vários treinamentos para que as pessoas pudessem usar o sistema com conhecimento, e tivemos uma equipe também de resguardo para as soluções. O nosso processo de melhorias é contínuo e depende de vocês, muito de vocês, para que que o sistema fique estável e completo. Portanto, a cada dia nós vamos tentando melhorar e colocar novas rotinas que vão permitir a facilidade. Dando um exemplo, hoje vocês verão talvez que a gente está colocando a parte de lote validade, estamos fazendo o TDG, estamos também com um projeto de código de barras que facilitará a entrada dos materiais e a saída dos materiais com maior facilidade, maior segurança, né? E, portanto, esse trabalho nosso é um trabalho contínuo e que nós estamos aqui sempre para melhorar a pedido de vocês. Falando nesta parte dos novos usuários que estão entrando agora no sistema GSNet, o que a gente pede é que vocês usem a ferramenta, relatem as dificuldades e as facilidades, também os elogios são bem-vindos, e que possam nos dar parâmetros para que a cada dia a gente possa, com a Prodesp, com os gestores do sistema, com os coordenadores, com os gestores de GVEs agora que estão presentes também, a gente implantar cada dia mais o sistema em todas as unidades cabíveis, né? Para isso, a gente vai ter um canal de comunicação, já tem um canal de comunicação existente que vai ser divulgado para vocês, e espero que vocês usem esse canal o máximo possível para que a gente aperfeiçoe o sistema a cada dia. Obrigado a todos. Obrigada, Walter. Eu vou passar a fala agora para o Marcelo, que vai conversar um pouco para a gente da dinâmica lá do CDL. Bom dia a todos. Bom, na verdade, estou aqui falando em nome do CDL, na verdade, para a gente tentar diferenciar assim, o que a gente tem de diferenciar entre o fluxo do material e as vacinas, tá? Então, uma coisa básica, na verdade, do material é que a conferência é feita no próprio CDL, né? E a vacina é feita a conferência no próprio NAOR, né? Então essa é uma diferença básica e por isso, na verdade, o tratamento é um pouquinho diferenciado, tá? O material solicitado aí na grade, né, está disponível para retirar no CDL. Chegando o carro, nós vamos avaliar cada NAOR, na verdade, vem com um carro com capacidades diferentes, né? Então, por isso, quando vem as grades, às vezes as grades cabem em carros Palio, Paraty, Ducato, são vários tipos de carro, então as capacidades, na verdade, e a gente normalmente tem vamos dizer assim, o conceito nosso é o seguinte: quem decide se vai levar muito material ou não é a critério do motorista, né? Nós não somos nós que definimos o quanto ele vai levar e nem o que ele vai levar, tá? Então, sabendo essa capacidade, nesse momento a gente define o que vai no carro ou não, né? E a gente vai atender a grade parcial ou total.
Tá? Após esse material sendo retirado, a efetivação da nota, né, a partir do momento que foi conferido, foi assinado, já vai para o escritório, para a administração, onde ele é realmente já efetivado a nota. Tá? Então, em relação ao material, o fluxo é esse. É importante aí, quem está retirando o material, se responsabilize efetivamente pela conferência do material. Obviamente, nós temos alguns casos, tanto o erro do próprio CDL, quanto quem está retirando, né, seria para uma situação posterior para a gente estar conversando se tem alguma divergência. Mas vamos ressaltar que a responsabilidade de quem está retirando o material, nós conferimos na hora, para não ter problema durante o transporte ou alguma eventual falta no montante. Tá? Uma vez conferido, retirado e assinado, né, essa responsabilidade passa a ser do servidor que assinou o documento. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho no fluxo da vacina, que é um pouquinho diferente, né, porque a conferência não é feita no momento. Né? Então, esse material em trânsito, pela empresa terceirizada, segue com a pré-fatura GSNet. Então, para quem já trabalha bastante tempo com a vacina, sabe o fluxo de documentos. Então, essa é uma pré-fatura com as vacinas, o tipo de vacina, lote, quantidade, validade, como tinha no EDI, na verdade. Né? Recebendo esse imunobiológico, né, após a conferência, então, a ANAOR é responsável por encaminhar um e-mail para o CDL, né, com cópia de suprimentos, em até 48 horas para efetivação da emissão da fatura definitiva. Tá? O prazo que a gente tem, eu acho que é um prazo bem razoável, de 48 horas, né, e após esse tempo, obviamente, se não tiver nem ok, a gente considera que está sendo perfeito, que está correto e vai emitir a fatura automaticamente. Bom, acho que é isso. Quero agradecer novamente aí a oportunidade e se tiver alguma dúvida, depois a gente conversa. Né? Obrigada, Marcelo. Vamos falar um pouquinho agora desse fluxo ainda do suprimento, no caso do suprimento GGA. Como o Marcelo disse, né, e aí linkando com o que a gente conversou anteriormente, quando essa pré-fatura ou a fatura definitiva, no caso do material, ela é emitida pelo CDL, que está lá no suprimento gabinete do coordenador, esse documento ele é migrado automaticamente pela Prodesp para o suprimento GGA. Portanto, aquilo que a gente tem ainda muito não entendido, né? Então, de novo, o decreto nos disse que somos unidade de despesa diferente. Então, apesar de estarmos na mesma casa, às vezes somos vizinhos, mas somos unidade de despesa diferente. Então, não tem o entendimento de que aquilo que o CDL encaminha para um dos regionais é simplesmente uma requisição. Isto é uma transferência de material, porque a gente está trabalhando em unidade de despesa diferente. Então, aquilo que a gente conversa sempre, não adianta procurar o documento na hora que eu vou efetivar lá, enquanto ANAOR, pelo número daquela fatura que eu recebi do CDL, porque ele já fez um trânsito, né? Ele migrou de um gestor contábil e entrou no outro gestor contábil, que é o suprimento GGA. Então, na hora que a Prodesp migra o documento emitido pelo CDL para o suprimento GGA, esse documento se mantém com o mesmo número. Ao receber esse documento pelo suprimento GGA, que é o que a gente chama de transferência direta ao distribuidor, ou TDD, o suprimento GGA ele vai lançar essa entrada, que ao mesmo tempo vai ser gerada uma saída para o NAOR correspondente, e que vai gerar uma entrada, um novo documento de entrada no NAOR. Portanto, o número do documento não será o mesmo, ele modificou o número. E na grande maioria das vezes ele modifica o valor, porque eu trabalhei
dentro do sistema, recalculando o preço médio daquele produto em trânsito entre o suprimento de lá do gabinete do coordenador, onde estava o CDL, ele saiu com determinado valor, entrou no suprimento GGA, compôs o valor daquele item que já tinha estoque no suprimento GGA, logo ele chega até o regional com um número de documento diferente, porque agora nós estamos falando do documento de entrada para o NAOR, e na grande maioria das vezes com valor diferente. Então, por isso que a gente fala para vocês, assim, é este material, é esta quantidade, é isso que basta para que eu efetive o documento, e não o valor, porque o valor, ele consequentemente, ele vai ser alterado. A situação da pré-fatura que o Marcelo nos coloca, então, o regional, ele nunca vai, no sistema GSNet, identificar essa pré-fatura. Essa pré-fatura, no sistema, no CDL, ele representa uma saída em reserva. É um documento que está lá na nossa linguagem e cadastro aguardando efetivação. Então, ele está lá no CDL, lá no suprimento GGA, no suprimento do gabinete do coordenador. Então, a gente, enquanto suprimento GGA e NAOR, a gente no sistema não enxerga essa pré-fatura. Por isso, essas 48 horas que o CDL fala. Então, assim, a gente tem orientado que a confirmação de que a quantidade das vacinas ou dos imunos que eu recebi naquele documento seja confirmada por e-mail ao CDL com cópia ao suprimento GGA, para que o suprimento acompanhe e aí, entre os dois suprimentos, eles possam ajustar a documentação. Então, a gente está reforçando aí o contato de e-mail do CDL, né, e do suprimento GGA, porque são esses os canais de comunicação. Então, assim, não adianta, na grande maioria das vezes, o regional ligar diretamente para o CDL, porque tem ação que depende do suprimento GGA. E enquanto o regional não vai conseguir fazer aquela ação sem a intervenção do suprimento GGA, porque tem a questão da senha de acesso, o grau de hierarquia dentro do sistema de cada casa, né? Então, tem algumas ações que são feitas efetivamente pela equipe do suprimento GGA. Né? Então, por isso a gente sempre pede que a gente respeite as 48 horas para a confirmação dos imunos biológicos, do recebimento e conferência, porém, que a gente confirme essa informação por e-mail. Nós queremos agradecer a todos por enquanto, vamos dar aí um intervalo de 10 minutos e retornamos para a interação e aguardamos que todos façam essa conversa com a gente. Obrigada. Retornamos agora com a nossa interação. Antes, porém, eu gostaria de apresentar a vocês, que está aqui com a gente enquanto convidada, Maria Elizabeth Rodrigues, que é a diretora do GGA, lá da Coordenadoria de Controle de Doenças, e o Bruno, que vai ficar nesse bloco com a gente. Beth? Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos na colaboração dessa videoconferência sobre o GSNet. E agradecer a equipe, inclusive, que está apresentando, que está se incentivando a criar um sistema em colaboração a todo o grupo. Muito obrigada. O Paulo de Santos, nós vamos passar a palavra para eles, mas antes a gente queria lembrá-los que é muito importante a participação de todos os polos. Nós gostaríamos de tirar dúvida em relação ao recebimento de imuno no manuseio quando uma quebra desse material ou mesmo na inutilização desses frascos de vacinas. Passo a palavra. Bem, no caso de quebra, a gente recebeu o material ou houve a quebra no trânsito, que é essa conferência de 48 horas que o CDL coloca, né?
Então, se essa quebra foi no trânsito, é a comunicação que a gente tem que fazer ao CDL no e-mail. Então, eu vou confirmar o recebimento do material, porém informar que houve uma quebra no trânsito. Se essa quebra for no estoque, vai ter uma saída como requisição CC, consumidor, com o campo justificativa anotado que é saída por quebra. A inutilização, o sistema tem lá a saída por inutilização. Porém, a gente sempre lembra que assim, a ferramenta não vem substituir a lei. Então, no caso de inutilização, ela tem que ser precedida da autorização, que tem um processo específico para isso. Então, no próprio documento de saída no GSNet, por inutilização, ele vai ter um campo obrigatório que vai perguntar o número do processo, que significa qual processo onde houve a autorização formal para que se desse aquela saída por inutilização. Pedimos aí aos outros polos que, por favor, nos mandem suas dúvidas. Vamos passar a palavra agora para Araçatuba. O meu problema no suprimento é o seguinte: nós recebemos materiais do GGA, que só compra que eles fazem, do Instituto Pasteur e do GGA, Instituto Pasteur. Quer dizer, vem material de vários cantos. O do Instituto Pasteur, ele chega a demorar até 1 ano. Então, quer dizer, para mim estar liberando esse material, eu libero como recebo. Por quê? Porque a gente não tem uma autonomia de estar lançando no sistema, né? Eu, suprimento com a minha diretora, para poder estar já fazendo como fatura, não estar burocratizando o serviço, porque todas as unidades, não só como Araçatuba, está com escassez de funcionário. Então, quer dizer, quanto mais facilitar o serviço, mais agiliza. Se eu receber um material X, material Y, estou lançando, a responsabilidade é minha. Quer dizer, até o GGA, o Instituto Pasteur, o CDL, vão ficar sabendo daquele material que eu lancei. Porque o material que é lançado mais rápido é só o que vem do CDL. O que é? E o que é comprado pelo GGA leva em torno de 6 a 10 dias. Agora, esse que é comprado pelo Instituto Pasteur, que é o mais burocrático. Eu acho que essa burocracia deveria ser um pouco mais facilitada, para estar agilizando ainda mais o bom andamento do serviço. Passo a palavra. Passo a palavra. Bom, primeiro que essa tua fala nos causa estranheza, né? A gente, há 1 ano atrás, a gente realmente identificava um hiato de tempo entre a documentação do material encaminhado a vocês pelo CRT-AIDS, né? E não pelas outras casas. Porém, isso a gente já corrigiu com o CRT. Nós não temos atualmente, né? Então, de novo, a gente reforça que essas situações devem ser comunicadas de imediato ao suprimento CCD, porque assim, a gente não tem essa informação de que está tendo um hiato de tempo tão grande. Na prática, o que acontece? Quando o material é recebido por vocês, já existe um fluxo que vou pedir para o Bruno reiterar, mas já existe um fluxo entre o NAOR para que essa nota ou a cópia dela chegue até o suprimento GGA para ser dada entrada. Então, em via de regra, a gente não teria um hiato de tempo tão grande. Agora, a alternativa está certa, quer dizer, se eu tenho um hiato de tempo para receber o material contabilmente, então a alternativa é sair por um recibo e depois regularizar isso no sistema. Bruno? Ok. A gente tem reiterando que essa comunicação do ONAOR com os suprimentos tem que ser bem junta e bem exata. Todas as dúvidas, esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, manda esse e-mail lá para os suprimentos, para o Renato, dá uma ligada para ele e aí a gente vai articulando qual é a melhor forma da gente dar entrada. A questão da possibilidade do NAOR efetivar a entrada de alguns documentos, a gente já no comecinho do ano passado fez um treinamento, uma capacitação, que foram naqueles 5 grupos, para já começar essa discussão sobre a entrada de alguns tipos de recebimento de material. Não foi habilitado em 2010, a gente pretende habilitar isso para 2011. E aí fiquem tranquilos, porque certamente a gente vai novamente fazer aquela rodada de oficinas, já estava até conversando com a Beth, enquanto acontecia a videoconferência. Então a gente vai projetar fevereiro ou março, conseguir fazer uma rodada nas casas, naqueles 5 grupos,
para que a gente possa discutir vários assuntos do GSNet, conversar um pouquinho sobre essa possibilidade de entrada e já convidando inclusive o técnico do GVE para estar participando dessas conversas com a gente, ok? Então a gente reitera que é importante que nessas dificuldades pontuais, ligue para o Renato, entre em contato com ele e sempre após uma ligação, que tirou a dúvida, quis agilizar por telefone, oficialize a consulta por e-mail, tá bom? E aí a gente vai cobrando essa resposta e é o Renato ali, a equipe de suprimentos, quem vai estar fazendo esse link, se é com o CDL, se é com o Instituto Pasteur, se é com o CRT, e a gente senta ali na sede, na CCD, e vai tentando buscar onde que está dando esse ato de tempo de um documento está indo ou não para a unidade do NAOR. Tudo bem? Então a gente reforça que o contato com o Renato, com a equipe de suprimentos, deve ser bem justa, bem on-site, o tempo exato. Recebeu o material, está com dificuldade, liga, manda um e-mail e a gente vai aguardando aí essa conversa dos suprimentos da CCD, do GGA, com as casas que podem estar falhando ou dando alguma dificuldade do encaminhamento do documento. Certo? Vamos passar a palavra agora para o auditório Dr. Arnaldo. Quais são as orientações para conciliação contábil no CIAFEM, uma vez que o item entra com o preço de compra no GSNet, mas a saída é com o preço médio, ele sai com preço médio, né? É feita uma média. Bem, primeiro a gente tem que lembrar o que a gente está chamando de conciliação financeira, né? A conciliação financeira no CIAFEM eu vou fazer tanto em relação aos empenhos emitidos, ou seja, as compras efetuadas, quanto ao que eu tenho em posição de estoque, que são as movimentações de saída que eu fiz, tá certo? Então, quando eu estou falando da conciliação, para compensar e dizer daquele material que eu comprei, aquele empenho que foi emitido e que chegou através de uma determinada nota fiscal, isso já está lá previsto na minha conciliação, que é o empenho feito e a NL de liberação, que vai dizer que aquele empenho foi entregue. Agora, a conciliação contábil a nível de gestor de almoxarifado, essa vai se dar na hora que eu faço as minhas saídas. Então, no balancete, eu vou ter lá o relatório de toda aquela movimentação de saída que aconteceu no período por elemento de despesa. Então, não vai ser por item, né? É por elemento de despesa que a gente faz a conciliação dentro do CIA físico. Vamos agora para Campinas. Bom, nós temos 3 questões. Primeira, essa implantação definitiva aí do GSNet no almoxarifado de vacinas, como é que vai se dar esse processo? Porque hoje o almoxarifado utiliza o EDI e repassa as notas, enfim, para o NAOR colocar no GSNet. Então, nós estamos fazendo um trabalho duplicado, né? A outra questão é a devolução de imunobiológico. Um exemplo é a vacina varicela, que hoje nós estamos utilizando para bloqueio de surto. Então, é liberado um quantitativo e, assim, na maioria das vezes não são utilizadas todas as doses. E essas doses devem ser devolvidas para o nosso almoxarifado, mas no GSNet não tem como fazer essa devolução. E a terceira questão é referente ao material que vem do CRT. Então, nós recebemos preservativo do Ministério da Saúde e do CRT. Do Ministério está contemplado no GSNet. O que vem do CRT não tem como dar essa entrada. Assim como o gel, que também a gente recebe e não consta lá no GSNet, teste rápido, foi o que a gente lembrou agora. Então, nós gostaríamos de saber. Passo a palavra. Bom, em relação à implantação dos imunos, né, os imunos já estão todos contemplados no GSNet. A questão da alimentação ou não do EDI é uma outra discussão, né? O EDI ele tem toda uma outra responsabilidade a nível da gestão técnica das doses de vacina aplicadas, né? E a gente aqui no GSNet, a gente trabalha só a gestão física deste material no estoque. Então, todos esses imunos, todas as seringas e agulhas estão já contempladas no GSNet. Portanto, a orientação que a gente passou ano passado é que se houvessem divergências em quantidade, seja físico ou diante da informação física com EDI e GSNet, que isso fosse resolvido, que a informação constante do GSNet
deve ser exatamente igual à informação física de todos os itens da unidade. Bem, em relação à devolução de material, o GESNET está pronto para isso, né? Eu tenho lá a opção de entrada por devolução ou saída por devolução. Então, se eu estou recebendo uma devolução de uma determinada vacina, como a gente fez, por exemplo, com a raiva, né? Então, fizemos agora, né? A vacina da raiva teve que ser recolhida dos municípios porque tinha que ser inutilizado. E a gente recolheu tudo, fez a entrada por devolução no GESNET, fez a saída dela por devolução para o CDL, porque a inutilização da grande maioria foi a partir do CDL. Então, o sistema também está pronto. Em relação aos itens do CRT, aquilo que vem do Ministério, a gente já tinha identificado que tem a entrada contábil. Aquilo que é entregue pelo CRT, a gente ajustou um fluxo com o CRT e, via de regra, as regionais que nos informaram que tinha este item em estoque, a gente já incorporou. Então, a orientação para Campinas é que passe a informação por e-mail de quais são esses itens, as suas quantidades que tem fisicamente, para que a gente possa incorporar no GESNET. Vamos agora para Ribeirão Preto. Bom dia a todos, meu nome é Lucélia, eu estou aqui com a enfermeira do GVE, que está acompanhando essa videoconferência, e os outros meus colegas de trabalho. Com relação ao fluxo que foi falado, do recebimento desse material, da retirada desse material no CDL, a conferência responsabilidade do funcionário que faz. Com relação ao recebimento desses imunos, ou seja, essas vacinas, quando chega para nós aqui no NAOR, essa conferência, muitas vezes ela é feita aqui por um auxiliar de serviço. No caso, ele não estando, eu não tenho um profissional que tenha capacidade para executar essa tarefa. E sendo assim, essa responsabilidade passa a ser de quem? Passo a palavra. Interessante essa pergunta, né? Eu estava já imaginando e achei que ela seria a primeira, né, de algum polo. Mas é importante, assim, gente, acho que assim, hoje foi um grande ganho a gente ter junto, no mesmo momento, o NAOR e o GVE, né? E aí, uma coisa que a gente disse em alguns treinamentos, eu não fico muito preocupada de quem é a responsabilidade, mas mais no sentido de que, assim, quem tem o conhecimento daquele produto, né, e o domínio dele para dizer se está certo ou errado. Então, a gente precisa muito do apoio da área técnica. Não tem jeito. Porque a gente tiver algum problema no recebimento desse imuno, a responsabilidade técnica é do GVE. A informação no GESNET, a gente administrativamente pode fazê-lo, ou não, ou a gente pode dar uma senha de acesso, ensinar o caminho, e o técnico do GVE também pode lançar a informação no sistema, que também não vai mudar nada, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente precisa focar é a necessidade de um trabalho integrado dentro da regional. A gente precisa focar um pouco na integração das áreas aí. Quando a gente está falando lá no CDL da questão da responsabilidade na hora da retirada do produto, o que o CDL está focando é que muitas vezes a gente encaminha um motorista sozinho para retirar um material do CDL. Esse motorista fala, eu não vou conferir esse material, que isso não é meu papel. O que a gente está dizendo enquanto CDL é que, assim, a partir do momento que esse material foi retirado e assinado o documento de saída, a responsabilidade da conferência ficou na mão daquela pessoa que assinou o documento. Não cabe eu voltar em seguida e falar, olha, durante o trajeto eu percebi que faltava uma determinada quantidade. Não, aquilo que eu estou retirando em loco, eu tenho que fazer a conferência no momento da retirada. Agora, os imunos, por isso é o hiato de tempo de 48 horas. Então, o imuno, ele chega até a regional e junto com a área técnica, a gente deve fazer a conferência dele. E aí, o ideal é que, de novo, reforçando que essa conferência seja por alguém que tenha a capacidade técnica de fazer. Vamos passar a palavra agora para registro. A nossa dúvida aqui é com relação ao lançamento de um item aqui, na questão da data da fabricação. Nós fomos lançar aqui a data de fabricação de agulha hipodérmica, que consta no nosso real aqui, 22 de abril de 2009. No entanto, esses dados aparecem como divergentes, porque no banco de dados ele está como 3 de setembro de 2009. E nós não conseguimos avançar nos demais lançamentos em função
dessa dificuldade. Não está tendo o encontro certo entre data de fabricação real com os dados que estão gravados no banco de dados. Eu queria saber como proceder nesse caso aqui, passo a palavra. Nós tomamos conhecimento desse fato ontem por e-mail, né? E por isso que na apresentação eu dizia que a informação do lote e validade, quando eu estou cadastrando esse material, dando entrada nele no sistema, é de suma importância que ela seja verídica, que eu vá lá conferir se aquilo que eu estou informando é verdade. O que acontece? Como nós estamos numa rede, então nós temos, além do suprimento GGA, nós temos todos os NAOR. Se qualquer um de nós for o primeiro a cadastrar aquele material e eu colocar a data de validade, o sistema vai ler aquela data de validade para o item. A outra casa que for cadastrar o mesmo lote, ele vai falar assim, essa data de validade está errada, eu tenho uma outra informação aqui. Então, ontem a gente recebeu esse e-mail e nós reforçamos esse e-mail para todo mundo, falando assim, gente, vamos entrar no consenso. Alguém confirma qual é a validade correta deste lote, porque nós vamos fazer a correção agora pela base na Prodesp. A gente não consegue fazer esta correção mais no nosso nível de acesso, agora vai para a Prodesp. Mas assim, eu não posso encaminhar uma informação dessa na dúvida. Então assim, há uma divergência de informação da data de validade de um determinado lote do produto. Então, a gente encaminhou isso para todas as redes. Ontem, o Renato encaminhou o e-mail para todos os NAORs e a gente está esperando a devolutiva, confirmando para a gente qual é a informação correta e aí a gente faz a correção e informa que já está feita a correção na base. Vamos para Taubaté. Bom dia a todos. Eu sou enfermeira do GVE 27 São José dos Campos e eu tenho uma dúvida com relação ao GSNet. Acho que essa pergunta seria para o pessoal do CDL. Existe um relatório no GSNet que permita visualizar um movimento anterior com todos os imunos biológicos, constando o saldo anterior, a minha entrada, a minha distribuição, o saldo atual e o que eu vou solicitar? No EDI eu tenho esse relatório, porque não estou usando mais o EDI. Porém, no GSNet eu visualizei apenas com cada tipo de vacina. E eu gostaria de saber se existe esse relatório com todos os meus imunobiológicos. Passo a palavra. Bem, o GSNet, ele emite o relatório hoje que você já identificou por item, por cada item. Não temos por grupo de itens. E também é aquilo que o Walter colocou na apresentação dele. É importante que o usuário faça essas necessidades, informe para a gente essas necessidades. Agora, a gente também não vai conseguir caminhar tudo isso que você está me pedindo, né? Como a gente disse lá para Campinas, o objetivo do EDI, do sistema EDI, é diferente do objetivo do GSNet. A gente está trabalhando uma outra ferramenta que vem com a proposta de trazer a informação do GSNet do saldo dos imunos, com o saldo que se tem em cada local, para que se tenha o feedback de qual é a necessidade que se vai solicitar. Agora, a gente pode pensar num relatório onde a gente tenha agrupado todos esses imunos e apareça nele, por local, o saldo atual, e aí é onde a gente consegue trabalhar. Né, e um campo para vocês aí colocarem as suas necessidades, mas a gente só trabalha até a questão do saldo. Vamos voltar para Campinas. Nós não entendemos a primeira resposta sua, porque questões técnicas aqui travou e a gente não conseguiu ouvir. E agora você repetiu. Daí eu fiquei com uma dúvida imensa. O objetivo do EDI, tudo bem, o objetivo, mas assim, o produto final do EDI não é o mesmo do GSNet? O GSNet não vai substituir o EDI? Eu fiquei com essa dúvida, né? Por favor, eu passo a palavra. Bem, o GSNet não vem substituir o EDI, gente. O que houve com o EDI é que ele é uma ferramenta de gestão dos imunos biológicos que foi adaptada para uma gestão contábil. Então, se a gente falar na gestão contábil de almoxarifado, o GSNet vem substituir o EDI.
no objetivo final do EDI, que é a informação das vacinas, das doses aplicadas, que é a informação que vai para o Ministério, o GES-NET não tem essa governabilidade. Ele é um gestor contábil de almoxarifado. Então, ele fica a nível da unidade de despesa a qual ele pertence. Então, ele não tem essa ramificação toda de informação, até município e outras coisas, como acontece com o EDI. Por isso que a gente está dizendo que, assim, a ideia, e a gente já está trabalhando nisso, é trabalhar uma outra ferramenta que possa ajudar a formatar essa informação. A partir da base da informação dos saldos do GES-NET, seja possível a gente ajustar para vocês as informações para o pedido dos imunos e acompanhamento dessa situação deles a nível até de município. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está em estudo. Então, por isso que a gente reforça que não há uma substituição do EDI pelo GES-NET. Quando a gente fala em substituição, nós estamos falando do módulo de EDI que era utilizado para a gestão de almoxarifado. A gente queria chamar a atenção de vocês que quando a gente falou um pouquinho dos suprimentos, a gente disponibilizou o e-mail dos suprimentos CCD com erro, né? Então, a gente está reforçando e aí já reconsiderando o e-mail correto, suprimentos-ccd@saude.sp.gov.br. Temos aqui uma pergunta de Sorocaba por e-mail, que é de como fazer a saída do material no caso de quebra. Então, só reforçando, as saídas, assim, talvez isso está dando um pouco de confusão de entendimento, porque daí tinha um modelo de saída que era saída por quebra, né? Contabilmente, esse modelo de saída não existe. Então, a gente está tentando ajustar a ferramenta de maneira que a gente tente colocar essa saída por quebra para melhorar um pouco para vocês, mas isso não é possível neste momento. Então, a orientação é saída por requisição CC, consumidor, e no campo justificativo a gente esclarece que aquela saída refere-se à quebra de material. Vamos para registro. É uma dúvida, simplesmente. Na realidade, em relação à questão, nos chegou a informação de que não era mais necessário a gente estar trabalhando com o EDI, porque o GES-NET iria suprir as nossas necessidades. Mas, pelo que eu pude entender na sua fala, na realidade, os objetivos dos dois sistemas não são os mesmos. Então, eu não consigo ver no GES-NET consumo médio, eu não consigo ver o que eu tenho em estoque anterior, o que foi dispensado. Você acha, então, que ainda é a instrução de não mais alimentar o EDI é para se manter? Passa a palavra. Veja, a orientação de qual é o saldo que eu tenho, qual é o consumo médio, qual é o saldo na minha unidade, quando eu entreguei para outro local, esta informação é inerente ao GES-NET. Nós estamos falando de gestão de estoque. Quando eu digo que a gente está substituindo o EDI, quando a gente fala na gestão de estoque, é neste módulo. Quando eu digo que o EDI tem outras funcionalidades, é que ele tem outras informações técnicas, que isso a gente tem que discutir com a área de imunização. Então, não compete a nós dizer a ferramenta EDI está inutilizada, não é competência nossa. Não vamos mais utilizar a ferramenta do EDI. O que é competência nossa é dizer que nós não vamos mais utilizar a ferramenta do EDI para a gestão do estoque. Então, essa informação de média de consumo, quanto que eu distribuí para cada local, qual o estoque que eu tenho na casa, tudo isso você tem nos relatórios do GES-NET. Então, essa é a importância de vocês começarem a explorar os relatórios, ver quais são as informações que já estão disponíveis e quais, porventura, a gente ainda precisa acrescentar. E aí informar para a gente qual a necessidade de vocês que a gente faz. Então, acho que é isso que está um pouco confuso, que a gente está dizendo do EDI, substituindo o GES-NET, é tudo aquilo que é inerente à gestão de estoque. Preço médio, quantidade de estoque, a média de consumo, tudo isso é inerente à gestão de estoque e tudo isso está disponível no GES-NET já. Temos aqui uma pergunta de Presidente Venceslau, que ele está dizendo assim, que no caso de quebra de diluente, como é que deve proceder?
Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, se esse diluente, o frasco de diluente, ele quebrou numa quantidade que estava em estoque, você fazia a saída dele por requisição CC e justificar que é saída por quebra. E vai fazer a solicitação de reposição para o CDL. Vamos para Araraquara. No tocante aos materiais recebidos pelo CRT, a orientação anterior é que para não lançar no GSNet, vai continuar assim ou haverá mudanças? Passo a palavra. Bem, a informação anterior é bem anterior, né? Há um ano atrás, a gente disse que isso foi no primeiro treinamento que a gente fez com a rede, né? Que era fato novo, a gente identificou que na rede tinha material do CRT e nós, a nível de sede, a gente não tinha conhecimento disso. Depois disso, a gente teve uma reunião junto com a equipe do CRT, com os articuladores do GVE, e lá nesta reunião ficou acordado que todos os itens do CRT não manteriam estoque na rede, né? E aí, a partir de então, a gente ajustou o estoque contábil de todos aqueles que nos informaram e a gente acordou as saídas normalmente. Então, em via de regra, todos os itens inerentes ao CRT deveriam estar no estoque contábil. Se tem alguma divergência disso, precisa passar um e-mail para a gente ajustar a situação de vocês. Passando a palavra para Sorocaba. A nossa pergunta é com relação à responsabilidade ainda da retirada do material no CDL através do motorista. Todos nós sabemos que boa parte dos NAOR não tem realmente a pessoa que acompanha o motorista para a retirada desse material. No entanto, muitas vezes, se tratando de imunos, o que acontece? Essa caixa ela vem lacrada para o motorista carregar a viatura e trazer para cá. Fica difícil a gente colocar toda a responsabilidade pelo material que está dentro da caixa, que está lacrada, em cima do motorista. A gente gostaria de propor, né, alguma outra solução, propor uma alternativa de que ou a pessoa que colocou o material dentro da caixa assine declarando que ela conferiu aquele material e que o motorista, ele na verdade é responsável pelo transporte do material. E quando esse material chegar à regional, aí sim, após aberta a caixa, faria a conferência ou pelo NAOR ou pelo técnico do GVE, ao assistente, quem for que recebeu o material, e aí sim daria-se por confirmado esse material. Mas não a total responsabilidade para o motorista, porque muitas vezes ele não tem condições de conferir o material na hora da retirada. Passo a palavra. Obrigado, Gisele. Obrigado pela colocação. É uma questão bem importante para a gente estar reforçando. Então, eu vou separar a resposta em duas partes. A primeira parte é aquele momento que o motorista, e a gente entende que a gente nem tem equipe administrativa para conseguir apoiar essa retirada de um material lá no CDL. Então, muitas vezes, até para otimizar esse serviço, o motorista vai sozinho fazer essa retirada. Nesse momento de retirada, como em qualquer almoxarifado, a pessoa que separa o material fica num local separado, pronto para conferência no ato da retirada. Neste ato da retirada, normalmente você vai ter um funcionário deste almoxarifado conferindo o material junto com quem está retirando. É um procedimento padrão. E essa conferência ela tem que ser feita. Estamos falando de material. Então, eu peço às unidades, e aí é uma questão um pouco delicada, mas a gente tem que orientar os nossos motoristas para que eles façam uma conferência deste material que está retirando. E não é uma coisa tão complicada, a gente tem a lista dos materiais, o conferente por parte do almoxarifado vai estar falando e um vai ticando, é necessário que seja feita esta conferência, ok? Uma vez que ele assina este recibo, ele está assinando que conferiu e está levando todo esse material para lá. E aí a gente reforça, por exemplo, eu estou retirando toners, e aí no meio do caminho eu me dou conta que está faltando 2 toners dos 5 que eu estou levando. Aí fica um pouco delicado e complicado voltar no almoxarifado, ou depois de um dia, 2, dizendo que é o seguinte, eu assinei essa retirada, entretanto não presta atenção que estava faltando 2 toners. E a gente fica uma situação um pouco delicada. Então eu reforço a importância de ter uma conversa, né, uma orientação, trazer para junto desse universo que é essa logística de suprimentos, dizendo e explicando para os motoristas que há uma importância
de que a gente faça uma conferência desse material que está sendo retirado. Em relação a esta caixa fechada de imunos que ele está retirando, concordo, ele não tem nem como fazer esta conferência. Entretanto, ele vai fazer a assinatura do recibo. A gente sabe que a gente pode colocar uma observação de que este material está sujeito à conferência por parte da equipe técnica, e aí está valendo a orientação do fluxo do CDL, que este material de imuno, lembrando, ele está como pré-fatura por um prazo de 48 horas. Então ele pode ser questionado. Então o motorista pode assinar essa fatura lá, pode colocar uma observação de que o material está sujeito à conferência por parte da equipe técnica. Chegando no local, que seja feita imediatamente, né, o mais rápido possível, o técnico do GVE, com o apoio administrativo do NAOR, faz a conferência desse material. Acontecendo alguma divergência, a gente vai notificar dentro do procedimento que o CDL explicou para a gente. Então a gente notifica o CDL se está faltando, se está sobrando alguma coisa, e aí ele faz o acerto para que seja emitido então esta fatura definitiva. Não sei se foi claro, se sobrar alguma dúvida, a gente repete aí o questionamento, esclarece todas as dúvidas. Temos Paulo de Araçatuba mandando um questionamento para a gente. Passamos a palavra. É o seguinte, graças a Deus, há 1 ano, no último treinamento que teve em Rio Preto, eu não trabalho mais com EDI, só funciona o GSNet. O que não estava acontecendo é conseguir fazer a fatura sair com a vacina. Então, nós trabalhávamos com recibo. E de uns 2 meses para cá, graças a Deus, tem dado para estar fazendo a fatura, porque município, eles recebem o recibo direitinho, mas eles querem um documento, que para eles, no caso, é a fatura, que eu acho que é o correto, mas a gente não está conseguindo. Por exemplo, a vacina chega, faz a conferência, o mês passado mesmo eu precisei ligar várias vezes, consegui falar com uma pessoa, e me disseram que eu teria que estar ligando, assim que fosse feita a conferência, eu estaria ligando para a pessoa, falando, olha, está tudo certo, só então poderá ir para a Prodesp para ser dado baixa para nós. Como que funciona? Eu posso continuar ligando, que para mim facilita muito, ajuda muito, resolve o meu problema, ou eu espero só através de e-mail, só essas 48 horas, o que dificulta, porque o município já está aguardando a vacina. Então eu tenho que ter um tempo mais rápido para conseguir liberar para ele. O que eu posso fazer? Passo a palavra. Isso é o que a gente colocou na apresentação. Tinha uma confusão de entendimento, é isso que a gente colocou lá. Não adianta o regional ligar diretamente ao CDL, porque a liberação da fatura do CDL vai entrar no suprimento de GGA, que é o que a gente já explicou a cadeia, né? Então, assim, reforçando, e-mail para o CDL com cópia ao suprimento GGA. Você vai comunicar, informar, lembra das 48 horas? No máximo em 48 horas, né? Então, não estamos falando, espera 48 horas para confirmar. No máximo em 48 horas, você vai comunicar por e-mail ao CDL com cópia ao suprimento GGA, e aí a gente já está respondendo junto à pergunta que chegou aqui por e-mail de São João da Boa Vista. Nós vamos mandar um e-mail, não precisa escanear a fatura do CDL, basta colocar o número da fatura e confirmar que essa fatura está ok, o recebimento. E aí o suprimento GGA com o CDL resolvem isso, é coisa de minutos, né? Não é coisa de dias ou de horas, isso é coisa de minutos. Se dentro desse fluxo vocês ainda tiverem com alguma dificuldade, precisa reforçar e-mail para a gente, né? Aí copiando o Bruno, enquanto CGR, pode me copiar também, e a gente vê o que está acontecendo além do que é a rotina. Agora, dentro da rotina estabelecida, a gente não teria nenhum problema de prazos ou de demora. Temos aqui mais 2 perguntas por e-mail. Adriana, da imunização do GVE 32, ela está dizendo o seguinte, que no EDI, o EDI já disponibilizava um determinado relatório que tinha todas as informações necessárias para fazer o pedido do imuno. E o GSNet, se ele vai ter isto. Então, assim, o GSNet já tem alguns relatórios lá, né? Então, entrando no GSNet, no ícone gerencial e no próprio ícone relatórios, a gente tem vários tipos e formatos de relatórios lá, que talvez tenha alguma ou todas essas informações que vocês necessitam. Então, o importante é olhar os relatórios que o sistema tem disponível,
cruzar com as informações que vocês têm necessidade, e aí, assim, de repente tem um determinado relatório que o GES-NET já disponibiliza, porém, ele precisa ter acrescido algumas outras informações. Então, vocês vão passar um e-mail para a gente dizendo qual é o relatório e quais são as informações que ainda precisam ser acrescidas para atender a demanda de vocês. Tá? Mas é importante que vocês explorem os relatórios que já estão lá disponíveis. Eu reforço dizendo o seguinte, a gente tem as equipes dos NAORs que vem recebendo alguns treinamentos, algumas capacitações a nível de GES-NET, contam com a retaguarda da equipe de suprimentos da CCD, então estão sempre em contato com a gente vem discutindo essa questão do manuseio do GES-NET há um bom tempo. Com essa aproximação maior dos técnicos do GVE ao sistema, é perfeitamente normal que os técnicos ainda tenham uma certa dificuldade para conhecer um pouquinho da cara do sistema e saber aonde exatamente ele consegue puxar os relatórios, conhecer esses relatórios. Então eu peço em especial uma colaboração das equipes administrativas dos NAORs enquanto multiplicadores nesse momento. É importante que vocês recebam esses técnicos de frente para o sistema GES-NET e apresentem para eles um pouco das ferramentas de relatórios que a gente tem disponível hoje em dia, para que eles possam consultar, conhecer todos os relatórios e principalmente fazer uma avaliação dos relatórios. Então é onde a gente volta na fala do Walter, que essa construção coletiva do sistema, ela ainda ganha mais com esta aproximação um pouco mais da equipe do GVE. Com essa avaliação, com essa aproximação nos relatórios, o GVE vai ter muita colaboração para fazer, para que a gente possa ir adequando. Lembrando que nem todo o pedido de acréscimo de relatório vai ser prontamente atendido. O sistema de gestão de suprimentos GES-NET, ele é um sistema de toda a Secretaria de Estado, de todas as coordenadorias. Então, todo o pedido de alteração que a gente faz, de incrementação do sistema, é passado por uma comissão que faz uma avaliação e vê a aplicação disso a nível de Estado, ok? Então, a gente vai alertando isso, dizendo que existe uma avaliação dos pedidos que vão sendo feitos, tá? Mas que perfeitamente a gente recebe todas essas solicitações e isso com certeza enriquece o sistema. Então, reforço o pedido para que as equipes do NAOR chamem, recebam os técnicos e vão compartilhando com eles a aplicação desse sistema. Vocês que já estão um pouquinho mais aí íntimos do sistema, vão aí dividindo esse conhecimento com os técnicos do GVE. E aí a gente lembra que estamos prevendo oficinas de discussão e de capacitação do GES-NET para os próximos meses, isso vai ser bem logo, onde a gente com certeza vai convocar a equipe dos técnicos do GVE e a gente vai preparar uma coisa, aí, um formato especial de apresentação para reforçar essa apresentação do sistema para vocês. Nossa. Temos aqui duas perguntas de Venceslau. Uma delas é em relação a quando o diluente, o frasco de diluente quebra durante o transporte. Então, esse transporte, nós estamos falando de onde? Do CDL até vocês? É aquilo que o CDL falou. Então, tem os 48 horas que vocês vão informar essa quebra e vai ter a reposição. Agora, se é de vocês até o município, vocês vão ter que estabelecer uma regra, assim como o CDL estabeleceu uma regra com vocês, estabelecer uma regra com os municípios para que vocês possam fazer a reposição deste material que houve a quebra. A outra pergunta é em relação à saída da vacina antirrábica, se ela vai se dar por devolução ou transferência. Veja, eu entendo que a saída já aconteceu, porque pelo que o CDL nos informou aí semana passada ou retrasada, a gente já terminou o recolhimento dessas vacinas na rede, que são aquelas que têm que ir para inutilização. Então, talvez a gente tenha aí em Venceslau alguma coisa de acerto de estoque. Mas, de qualquer maneira, o modelo da saída é por devolução ao CDL. Agora, a gente acredita que fisicamente essa vacina não esteja mais em Venceslau. Nós não temos mais nenhuma demanda ou por e-mail ou de algum polo. Marília. Não tínhamos. Então, vamos para Marília. Bom dia, Ângela. Quanto à questão do material quebrado, que a gente vai dar a saída, requisição CC, que a gente pode dar a saída para quem? Para nós mesmos?
para o GVE daqui de Marília, né? Isso é uma questão. A segunda questão é as vacinas que sofreram alteração, que aguarda o processo, se existe alguma maneira de suspender essa vacina no GSNet, como ficava no EDI, para a gente saber que essa vacina não pode ser utilizada até o decorrer do processo. Passo a palavra. Ok. Em relação à saída por requisição, a requisição CC é para todos aqueles centros consumidores dentro daquele âmbito regional. Então, nós estamos falando do próprio NAOR, nós estamos falando do GVE, do GVS, ou se vocês ajustaram a estrutura aí por divisão, por sala, não sei, né? Então, é toda a estrutura interna daquela regional. Quando eu vou encaminhar em doação, eu fico entendendo que eu estou mandando para outro local. Provavelmente vai ser uma requisição para centro institucional ou externo, né? Que é o caso dos municípios. Então, a diferença é essa, quer dizer, que eu mando para fora, que não está no meu âmbito interno de gestão, e que aí vira uma transferência a esse ICE. Aquilo que eu estou trabalhando internamente, que eu tenho a gestão dele, está enquanto centro consumidor, por isso é requisição CC. Agora, em relação a outra pergunta, que ela estava reiterando, Bruno, que era... Só fazendo uma consideração, eu acho que não ficou claro, dessa quebra do diluente, eu entendi que você quer saber se esse centro consumidor vai ser o GVE ou o NAOR, né? Quando você vai escolher o centro consumidor. Eu acho que no caso a gente tem colocado como GVE, porque a gente está fazendo de fato ali um acerto, né? Então a gente está dando essa saída, coloca a justificativa que é por quebra, e o centro consumidor neste caso é o próprio GVE, porque não foi para nenhum outro centro consumidor. E outro questionamento... Ela tinha uma segunda pergunta. E aí a gente queria pedir para você chamar novamente e completar a segunda pergunta. Ângela, as vacinas que sofreram alteração e estão aguardando o processo, existe alguma maneira de suspender ela no estoque GSNet para que ela não seja, em hipótese alguma, utilizada, como era feito no EDI? Tinha lá, ele ficava vermelhinho lá, e a gente sabia que não podia mexer. Ou não tem jeito, esse controle vai ter que ser mesmo na unha. Passo a palavra. Tá, existe sim, né? A gente tem a opção de saída em reserva, que a gente chama, né? Então, esse item é gerado uma requisição de saída que fica em reserva e a gente justifica que está aguardando ou avaliação, né, desse imuno, porque de repente ele faz uma avaliação e ele volta ao estoque, ou ele caminha para uma inutilização. Não dá para a gente explicar o fluxo disso fora do sistema, e a gente aqui não está com a ferramenta aberta, né? Então fica difícil explicar isso para vocês na prática, mas a gente pode fazer essa conversa através de e-mail com o NAOR, que já está mais familiarizado com a ferramenta, e aí a gente orienta o caminho, mas existe já o caminho disponível sim. Vamos agora para o auditório doutor Arnaldo. Bom dia, quase boa tarde a todos. Pena que a Maristela não está aqui comigo, ela deve estar aí com vocês aí no auditório, mas eu queria fazer uma questão de encaminhamento, Ângela. Geralmente quem vê isso tudo com a gente, a nossa interface com você, a Maristela, mas infelizmente ela não está aqui, ela deve estar aí no auditório. Mas eu não poderia deixar de fazer uma questão de encaminhamento, considerando tudo que eu já escutei aí das várias solicitações da GVS. Entendemos sim perfeitamente que o GSNet é um sistema fundamental aí na gestão dos insumos, etc, a avaliação dos nossos estoques. No entanto, eu queria só colocar que existem ainda questões específicas, como foi colocado pelo pessoal de São José dos Campos, por Campinas, por registro, algumas questões específicas do programa de imunização referente ao EDI. Então, o que eu queria solicitar?
Então, já foi colocado muito claramente que as pessoas, e a gente junto com a GVS também, vamos tentar pautar tudo isso, tá? Ou pelo menos parte dessas questões, para que a gente possa colocar isso no GSNet da melhor forma possível. Claro, temos ciência que este vai ser o sistema, mas, no entanto, pelas perguntas colocadas e pelo que você também respondeu, a gente observou que ainda existem algumas questões, algumas arestas, que para a avaliação, que para o planejamento dos nossos pedidos, né, de vacina e outras questões específicas, como o pessoal já colocou, o que eu ia solicitar, Ângela? Que neste momento, por enquanto, óbvio, todos os NAOs, as nossas GVS, vão alimentar o GSNet. Mas, enquanto a gente não dá o encaminhamento para algumas questões importantes como foram colocadas, que neste momento, por enquanto, o EDI não será suspenso. Então, repetindo, qual questão de encaminhamento eu queria colocar? Que as perguntas, as dúvidas sejam encaminhadas, solicito que faça uma cópia para nós enquanto divisão de imunização, para que a gente possa centralizar isso e junto com, né, aí com você, né, e junto para programar isso da melhor forma possível dentro do GSNet. Mas enquanto isso não for feito, eu solicito que neste momento, por enquanto, não seja suspenso o EDI. Continuamos sim alimentando o GSNet, aí a informação, né, e o papel importante é a gente manter atualizados os nossos estoques no GSNet, mas enquanto outras questões específicas que a gente ainda não tem no GSNet, que são importantes para o nosso programa, este EDI ainda nas regionais não seja suspenso. Passa a palavra. Perfeito, Helena. Isso que a gente também reforçou aqui, né? A suspensão da utilização da ferramenta do EDI nas questões a que ela se destina à imunização, nós não temos competência para resolver, né? E essa é uma resolução conjunta mesmo. O que nós estamos dizendo é que é necessário que a informação do GSNet, a nível contábil, seja verdadeira, né? Porque a gente ainda tem regional que a informação diverge do que está no EDI daquilo que está no GSNet. Então, o que a gente está dizendo é que a informação do GSNet seja real com o físico existente naquela unidade. Nós temos aqui uma pergunta de Franca, que é em relação aos lotes que estão com as datas erradas, a gente já respondeu, né? E a gente depois reforça por e-mail através do suprimento. Bom, pessoal, a gente agradece, a videoconferência deu-se por finalizada. Pelas perguntas, a gente percebeu que ainda a gente tem que ter uma caminhada. Agradecemos a todo mundo no sentido da colaboração. A necessidade dessa implantação dessa ferramenta é importante e a gente pede a colaboração de todos. No tocante à fala da doutora Helena, na verdade, como a Ângela falou, não tem nenhum intuito de acabar com a ferramenta EDI. Na verdade, ele tem um outro propósito, mas a implantação do GSNet é notória. Ela vai ter que ser caminhada no sentido de resolver as questões, controle de estoque online, em tempo real, e também a parte contábil. É lógico que nós gostamos dessa contribuição, e isso vem de muito encontro, para a melhoria da ferramenta, e isso realmente vai caber, como o Dr. Walter falou, a todos os usuários, porque quem mesmo aprimora uma ferramenta de trabalho é os usuários, e não nós que estamos aqui desse lado tentando implantar. A gente agradece a colaboração e, como o Bruno falou, pretendemos fazer uma oficina operacional, que eu acho que de bom tom, os GVS participarem em conjunto com as unidades, com os administrativos que executam o sistema, para ter uma familiarização melhor com a situação, inclusive colocando as dúvidas tete a tete. E eu agradeço muito a todos, inclusive a equipe aqui, que nos colaborou na videoconferência, a equipe da CCD, que está empenhada como um todo, juntamente com o CDL e a divisão de imunização, para que isso seja bem sucedido. Boa tarde a todos. Eu também agradeço a participação de todas as unidades, novamente, em especial, a participação dos técnicos do GVS. A aproximação para a gente é muito enriquecedora. Ressalvo algumas pequenas anotações aos diretores de NAOR e à equipe administrativa.
que enquanto estamos responsáveis pela condução do sistema do GSNet, que é esta administração desses suprimentos que a gente conduz aí na ponta. No final do ano a gente apresentou alguns números no encontro do NAOR e a gente viu qual é o valor montante que a gente movimenta por ano com suprimentos em toda a rede estadual. E é um valor muito alto. O tamanho da nossa precisão nessa administração desses suprimentos, e neste caso através da ferramenta do GSNet, é fundamental. A gente, fazendo uma referência àquele valor que a gente gasta por ano, a gente viu que 1% que a gente tiver de desperdício de material por má administração ou qualquer coisa do gênero representa um valor muito grande em dinheiro que a instituição pública, que a CCD, está aplicando nisso. Resgato para os administradores do sistema GSNet aquela lógica da auditoria que eu acho que eu brinquei na oficina do comecinho do ano passado. Para a gente que administra um ponto de estoque, que administra um almoxarifado, a gente tem que estar com o nosso sistema, seja ele qual for, e estamos falando nesse caso do GSNet, em pleno acordo, em plena sintonia com o nosso estoque físico. Brincando que, se recebemos uma visita de um auditor na nossa unidade aí na ponta, ele vai pedir para a gente tirar um posicionamento do estoque e vai com este posicionamento conferir os itens dentro do nosso almoxarifado. Então essa lógica é importante para a gente que vive essa rotina de suprimentos. Nosso sistema sempre tem que estar em sintonia com o estoque físico que a gente tem. E qualquer divergência disso, temos que agir com rapidez, com o suporte que a gente tem, a equipe de suprimentos, para conseguir essa consonância. Reforço a colaboração dos usuários do sistema. Essa construção ela é coletiva, essa interação ela tem que existir e a gente está pronto para receber todas as recomendações de vocês. Acho que era só isso, passo para a Ângela. Bem, obrigada a todos, a gente agradece muito a participação, a interação do grupo, foi muito interessante e a gente se despede aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.